Fala, patrão, como é que vai? Tudo bem? Patrão, hoje eu resolvi fazer a live de um jeito diferente aqui, tá? Então, nas outras semanas aí, a gente fez a live no outro cenário e tal, né? Só com uma cortina de fundo, eu fiz um PowerPoint lá e tal, pra gente explorar um pouco os assuntos aí. E hoje eu resolvi fazer um pouco diferente. Semana passada, na terça-feira, a gente não teve live. Eu tive um problema durante o dia, né? Na verdade, no finalzinho da tarde eu tive um problema. Os nossos funcionários estavam fazendo um serviço na casa de um cliente e, né, acabou furando um cano lá e eu tive que, né, de alguma forma poder participar e ajudar a resolver o problema, porque a ideia sempre é não gerar problema, mas se gerar, resolva logo. Então eu tive que ir para lá e eu estava com algumas atividades aqui, acabei não conseguindo preparar do jeito que eu queria. Falei, não, deixa tudo bem, terça-feira que vem a gente vai aproveitar esse assunto do problema do furo para poder falar um pouco mais desse assunto, né? E trabalhar, mudar um pouco aí algumas ideias, até que eu sei que tem uma galera aí que pensa um pouco diferente e tal, então é um jeito da gente poder mostrar um pouco do que acontece de acordo com a lei, né? É claro que cada um tem as suas atitudes ali, cada um busca resolver da forma que acha e tal, né? Mas existe uma lei, né, que fala um pouco desse assunto. É claro que as leis, por mais detalhadas que elas sejam, elas ainda têm brechas, né? E aí que as pessoas às vezes se aproveitam até. Mas existe uma lei, que é uma lei do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. Ela é uma lei de 11 de setembro de 1990, no artigo 14. Tá? Nós vamos falar um pouco depois dessa lei aqui, mas deixa eu contar um pouco do que aconteceu na terça-feira passada. A gente está fazendo esse trabalho na casa de um cliente, estava fazendo trabalho na casa de um cliente, né? A gente ainda tem trabalhos para fazer lá ainda lá, a gente está fazendo por fases lá, de acordo com a obra, é um apartamento, então a gente está fazendo meio que de acordo com o que o cliente está precisando, porque ele não pode se mudar do apartamento, né? Mas também não pode imobilizar o apartamento inteiro porque ele está lá dentro e tal, então a gente tem que ir, né, se adequando aí ao cronograma do cliente lá, para poder atender mesmo o cliente da forma que precisa ser feito. E na terça-feira passada, a gente estava montando esse gabinete do banheiro lá. Eu sempre peço, no meu contrato está escrito, né? E a gente sempre pede a planta hidráulica do apartamento. O cliente forneceu a planta hidráulica do apartamento e a planta, até falei para os meninos, né? Falei, cara, eu nunca vi uma planta tão bem detalhada quanto essa. Então a planta, ela estava certinha, ela estava mostrando ali os canos onde passava, cano de água quente, cano de água fria, bitola, o diâmetro do cano, dos canos, e tudo perfeitinho, cotas da posição do cano, tudo perfeitinho. Só que é uma planta de um apartamento que já né, uma planta mais antiga um pouco, ela estava meio desgastada lá e ela estava bem apagadinha e o menino não viu uma cota lá. E aí ele não percebeu que tinha uma medida e ele não considerou essa medida e ele furou exatamente em cima do cano. Ainda bem, graças a Deus, que foi um cano de água fria. Né? Se fosse um cano de água quente, complicaria um pouco mais o nosso cenário lá. Então, graças a Deus, foi um cano de água fria, foi mais fácil, relativamente mais fácil de a gente conseguir corrigir o problema lá. Opa, bati aqui, vou buscar de novo aqui. Desculpa aí, pessoal. E aí a gente, beleza. Qual que foi a minha atitude no momento, né? O morador, o proprietário não estava na casa na hora que aconteceu o incidente. Os meninos me ligaram: ô Jorge, furamos um cano aqui, estamos tentando achar o registro falando com o zelador para tentar achar o registro, porque o registro que estava lá, eles estavam trocando o registro, um registro novo, não tinha a manoplinha, né? São alguns furos, né, que a gente falava na aviação, né, que um acidente não acontece por si só, são vários furos alinhados para que aconteça um acidente. Os problemas são assim, né? Então eles precisavam fechar o registro rapidamente lá, mas eu estava na obra, eles não tinham a manoplinha lá para poder fechar. Foram buscar o zelador, enfiaram lá um negócio no cano lá para poder tentar estancar um pouco a água e tal, e conseguiram fechar o registro lá. E aí, bom, beleza, conseguimos fechar o registro aqui e agora o que nós vamos fazer? Era por volta de 3h30 da tarde, mais ou menos, da terça-feira. Na quarta-feira seria feriado, então mais um complicador. Qual foi a minha postura, né? Eu tentei entender qual que era o cenário do momento lá, né? Como é que estão as coisas aí, né? Molhou alguma coisa, estragou alguma coisa, né? E tal.
Não, furou o cano aqui e a gente precisa dar um jeito de consertar. Fui até lá na casa do cliente para ver o que a gente podia fazer. Nesse caminho de eu ir até a casa do cliente, eu já sabia que ia ter que consertar, já sabia que ia ter que quebrar a parede para encontrar o furo, né, o cano danificado. Já liguei para os pedreiros que são parceiros nossos aí e tal, um não podia, o outro não podia, opa, um podia, beleza. Então quando eu cheguei lá, o pedreiro já estava sabendo o que estava acontecendo, ele não tinha exata informação, porque eu também não tinha, né, eu tinha uma informação geral, mas o pedreiro já sabia que ele tinha que ir, então o pedreiro já estava se preparando para ir, considerando que é um prédio e só podia trabalhar até 5 horas da tarde. A gente conversou com o zelador, falou que talvez tivesse que passar um pouco do horário. Chegando lá, a gente já começou a quebrar o lugar lá para poder encontrar o cano, para poder ver o que aconteceu exatamente, em que ponto do cano que furou, né? Porque cada jeito que fura o cano é uma reação que você vai ter. Ah, é só uma tampinha que você vai colocar lá, você vai ter que cortar o cano, vai ter que quebrar, tem revestimento, não tem revestimento, né? Como é que você vai fazer para resolver tudo isso aí? Chegando lá, a gente pegou o martelete, quebrou lá a região do cano, lá encontramos, vimos que o furo era numa posição boa para poder fazer o reparo, colocar a luvinha lá e tal, então dava para fazer, já informamos o pedreiro, e fizemos o reparo. O pedreiro chegou lá, né, fez o reparo para nós lá, beleza, conseguimos terminar, era umas 6 e pouco da tarde, passamos um pouco do horário das 5 horas, mas a gente já tinha combinado com o zelador, né, que ia ter que fazer esse trabalho, então caso tivesse alguma reclamação no prédio, a gente já saberia. As pessoas já saberiam que a gente estava resolvendo um problema, né? Então, beleza, não molhou, assim, deu para secar o armário, não estragou o armário, molhou um pouco, mas não foi o suficiente para poder danificar o armário. Reservou o armário lá, enxugamos tudo certinho lá, para deixar tudo certinho, né? Então, beleza. Então, na terça-feira à noite, a gente já tinha resolvido, a princípio, o problema. Na quarta-feira não podia voltar lá. Na quinta-feira de manhã, o pedreiro foi lá, colocou o revestimento na parede, os meninos foram lá e já instalaram o armário e resolvido o problema. Então, até na quinta-feira de manhã, a gente já tinha sido todo o problema resolvido. Beleza, então esse foi o nosso problema aí que a gente, né, deu um jeito. Isso é corriqueiro, acontece muitas vezes. Tem marceneiro que eu vejo que fala, não, eu mesmo, se eu furei, eu mesmo conserto. Não precisa chamar pedreiro não, eu mesmo faço e tal, beleza, é a opinião de cada um, né? A habilidade de cada um. Outros não, você é marceneiro, você cuida da marcenaria, o pedreiro cuida da parte do pedreiro, né? Do encanador, do bombeiro, ali, de quem quer que seja a pessoa. A minha posição com os meus funcionários, não, vocês são marceneiros e marceneiro não mexe em elétrica, marceneiro não mexe em hidráulica, marceneiro não mexe nessas coisas, marceneiro mexe com móveis. Vocês podem até saber, mas existe uma responsabilidade por trás de um trabalho realizado, né? Então, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua aptidão. É assim que eu penso e é assim que a gente trabalha aqui. Então, a gente chamou o pedreiro, existe um custo, a gente paga o custo e fazer o quê? Né? Esse custo tem que estar embutido aí como risco no seu trabalho. Beleza, tudo certo. Lá o cliente ficou feliz, resolvemos um problema, né? Ficou feliz não, né? Ficou feliz de a gente ter resolvido o problema e não ter causado o problema. Mas é isso, a situação é essa, a gente não pode deixar acontecer, mas se acontece tem que resolver, não tem outro jeito. Mas agora existe a parte legal de tudo isso, é a postura de como que você vai trabalhar, vai tratar. Como que eu faço desde a hora da contratação, né, do nosso trabalho. No nosso contrato, tem uma cláusula escrita lá no nosso contrato, que diz que a gente pede a planta hidráulica e a planta elétrica do apartamento, da casa, do imóvel. E a gente vai tomar todos os cuidados para que não ocorra nenhum dano. Caso ocorra algum dano, que a gente não tenha culpa expressa ali, né? Se a planta fala que aqui pode furar e a gente vai lá e fura e pega um cano, pega uma elétrica, como que eu vou me responsabilizar por isso? Então eu justifico isso no meu contrato. E em todos os meus fechamentos, no final do meu contrato, tem um checklist. Esses checklists são os pontos importantes que eu tenho que conversar com o cliente, porque às vezes o cliente dá só aquela passada de olhos assim no contrato e assina o contrato e não leu, porque é um mal do brasileiro isso aí, não lê mesmo. Só que é importante para mim me resguardar, porque esse é o único direito que eu tenho, né? Eu tenho o direito de me resguardar, porque o resto é tudo dever meu. Eu sou o prestador de serviço. Então tudo que acontecer, de uma forma ou de outra, é meu dever, porque pode ser que nem seja realmente meu dever,
Mas como eu estou fazendo o trabalho, o cliente espera de mim aquilo ali, né? Se eu não faço, se eu não ajo para ajudar a solução do problema, o cliente, eu posso até perder o cliente em algum tempo. Então, a gente sabe que é o nosso dever resolver esse tipo de coisa. Então, no nosso contrato tem isso escrito, no finalzinho do contrato eu tenho um checklist, onde eu passo os pontos que eu considero mais importantes com o cliente. E tá lá nesses passos que se furar o cano e a gente não tiver uma planta hidráulica real, a gente não pode se responsabilizar pelo furo. Nesse caso especificamente, que foi o que aconteceu, a gente tinha a planta hidráulica e a planta estava certa. A gente não seguiu corretamente o negócio. Então, definitivamente, a culpa era nossa. Culpa não, culpa é muito forte. A responsabilidade era nossa, né? A responsabilidade pelo furo era nossa. Então, a gente tinha, de uma forma ou de outra, a gente ia ter que resolver. Não tinha muito jeito, não. Resolvemos, não era nem esse o caso. Mesmo que não tivesse sido responsabilidade nossa, a gente ia dar um jeito de resolver também, né? Talvez a gente pudesse passar o custo para o cliente, mas a responsabilidade de finalizar o serviço é nossa. E aí, eu falei, cara, eu já tinha visto isso aí em algum tempo já e tal. E aí eu lembrei da lei e falei, cara, eu vou fazer uma live exclusiva sobre isso, justamente para os nossos colegas de marcenaria que acham que não tem responsabilidade nenhuma, porque eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Não, furei o cano, se é problema do cliente, ele tem que mandar arrumar, ele tem que se vira, ele tal. Falou, você pode pensar desse jeito. Mas por outro lado, existe uma lei, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, artigo 14, que fala o seguinte, vou ler aqui. O fornecedor de serviços responde independentemente de existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos. Aí tem aqui o parágrafo 1. Serviço é defeituoso quando não fornece segurança que o consumidor pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, às vezes você faz alguma técnica diferente ali, não, isso quer dizer que está errado. O fornecedor de serviço só será responsabilizado quando o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente. Então, se você prestou e não tem defeito, beleza. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Então, como que a gente faz, né? A gente, vamos dizer assim, a gente não tem direito de nada. A gente que está prestando serviço, a gente não tem direito, não tem muitos direitos. Então, a gente precisa se prevenir. Esse é a nossa arma, é prevenção, né? Quando que você pode se eximir da culpa? E ainda isso, se você for para uma instância judicial e tal aí, vai depender muito do juiz, porque é aquilo que a gente sempre vê, né? As leis, elas são claras, mas não são tão claras assim. Então, elas podem, de alguma forma, dar a margem de interpretação e vai depender muito do julgamento de cada juiz, se chegar nesse ponto, né? Mas quando que você vai melhorar o seu lado? Quando você se proteger. Esse é o ponto. Quando você se proteger. Eu coloco no meu contrato, eu faço uma conversa no checklist, que o cliente também assina o checklist lá, quando ele está dando os vistinhos lá, ele assina também, dá um vistinho no checklist, faz parte do meu contrato isso aí. Então, isso é um jeito de eu me prever, de eu me precaver, me prevenir contra um possível problema. Tanto é que a gente já teve outros problemas de furar cano de água, a gente já teve problemas do cliente achar que a gente tinha que instalar todo o sistema de home theater dele, né? Porque a gente a marcenaria, você está montando, você tem que montar a televisão dele no painel, você tem que montar os equipamentos dele, porque como é que ele vai passar os fios por trás do painel? Eu já tive situação que o cliente pediu isso, só que no meu contrato está escrito que a gente não faz isso, e no checklist eu falo para ele que a gente não faz isso, porque os nossos funcionários não estão habilitados, não estão autorizados a fazer esse tipo de serviço. Por quê? Você imagina, você pega uma televisão, a gente foi instalar uma televisão uma vez lá, eu fui participar da instalação, né, junto com a equipe de assistência técnica da televisão lá, custava quase 40 mil reais uma televisão. Você imagina se a gente liga um fiozinho errado naquela televisão lá e queima aquela televisão? O móvel do carro não custou 40 pau, o móvel custou 15 mil. E como é que você vai pagar uma televisão de 40? Então,
é complicado. Então, é se responsabilizar por aquilo que tem que se responsabilizar e se proteger. Por essa lei aqui fica claro que a responsabilidade é totalmente do prestador de serviço. Pronto. Uma vez que você assumiu que vai fazer o serviço, a responsabilidade é sua. Tá? Você assumiu que ia fazer uma instalação, se quebrar alguma coisa lá, a responsabilidade é sua. Se você assumiu que ia fazer um furo na parede, furou um cano, a responsabilidade é sua. Então, você precisa de alguma forma se prevenir antes de executar isso. Tá? Então, essa é o ponto alto dessa live. Tá? Esse problema que nós tivemos lá foi um problema que deu trabalho, porque a gente tinha pouco tempo para resolver. Era final de tarde, de um véspera de feriado. Né? É difícil de conseguir mão de obra para poder resolver esse problema na hora. A gente tinha que resolver para não deixar o cara na quarta-feira lá sem água lá, era um negócio complicado. Então a gente tinha que dar um jeito de resolver isso aí e a gente reagiu rapidamente. Isso também é muito importante. Você imagina o seu cliente, né? O seu cliente está lá, causou um problema desse tipo lá e o cara vê que você está prontamente ali para atender a resolução daquele problema. Né? Pô, eram os meus funcionários que estavam lá, mas quem furou o cano? Fomos nós. Né? Apesar de não ter sido eu que estava com a ferramenta na mão lá, eu faço parte daquela equipe. Então você como líder, você faz parte da equipe. Se um funcionário furou o cano lá, qual que é a sua postura com esse seu funcionário? Né? Então, qual que é a sequência, né, que nós vamos fazer aqui numa outra próxima live? Leitura e interpretação de desenho. Né? É falta de qualificação. Em algum momento, o funcionário não interpretou direito a planta. Né? Não estava familiarizado com aquele tipo de planta. E por isso ele não reconheceu uma cota. Né? Ele não sabe o que é uma linha de cota, não sabe o que é uma linha de chamada, não sabe o que é exatamente cota. Quando eu falo cota, não sabe o que é. Né? Então, será que é isso que está acontecendo com o seu funcionário? Porque que ele não consegue, né, entender as coisas? Então, a gente precisa preparar as pessoas. Então, assim, o meu plano de ação, quando eu saí de lá, foi justamente esse. Né? Fazer essa recapitulação, né? Fazer um novo entendimento, mostrar que existem plantas de formatos diferentes, né? Como que se lê uma planta direitinho, né? O que a gente tem que tomar atenção na hora de ler a planta ali, né? Porque esse tipo de problema, ele pode ser muito complexo, porque depende, fura um cano de ar-condicionado, né? O trabalho é outro e é um trabalho custoso. Se for uma linha de gás de ar-condicionado, vaza o gás de ar-condicionado, você está ferrado, porque você tem que reparar a linha de cobre, tem que repor o gás, vai dar um chabu total. Então, se prevenir. O recado dessa live é prevenção. Por quê? Você não quer fazer um furo. Aconteceu, no meio desse problema todo, o cliente me ligou. Ele não estava na casa dele. Né? O cliente me ligou, não. Eu liguei para o cliente. Falei, fulano, aconteceu um problema lá, os meninos estavam fazendo um furo lá e a gente acabou furando um cano lá. Então, eu tô indo para lá agora para poder ver o que está acontecendo e a gente já vai resolver. Aí o cliente, ele estava numa situação lá, não sei qual era a situação, e aí ele foi meio arredio até, falou, eu não quero saber, se vira lá e resolva. Falei, tudo bem, calma, né? Não adianta você colocar essa pressão em cima de mim, porque eu já estou com essa pressão, isso talvez não me ajude, talvez até me atrapalhe. Então, eu já entendi que eu tenho que resolver hoje esse negócio. Né? Mas não adianta também você ficar desse jeito comigo que não vai resolver o problema. Me dá um tempo que eu tô resolvendo. Deixa eu entender o que está acontecendo para eu poder resolver e a gente finalizar essa parte aí e tocar para o próximo. O cliente entendeu, né? Eu me posicionei como um profissional para ele. Eu em momento nenhum falei para ele agora você se vira. Em momento nenhum falei mas isso não é minha parte. Em momento nenhum eu falei para ele que estava no contrato que ele assinou que eu não me responsabilizaria pelo negócio, apesar de estar lá, né? Então, em momento nenhum eu acenei para ele de alguma forma que eu não faria ou não participaria da solução. E isso me deixou muito confortável com o cliente. Ele sentiu segurança na gente na hora que eu falei desse jeito, né? Ele falou, os caras sabem o que estão fazendo, né? Os caras sabem que sabe que eles têm que resolver. Né?
Então foi, assim, de certa forma, foi um evento que ajudou até fortalecer a nossa relação com esse cliente, porque, pô, aconteceu um problema, mas os caras prontamente resolveram. Arrumaram o pedreiro aí, fizeram, resolver e tal, e eu nem vi direito o que aconteceu. Então, eu acho que essa postura é muito importante, né? Então, primeiro, se prevenir, né? Se prevenir para que não aconteça, né? Fazer com que os funcionários entendam como é que lê a planta ali, entendam tudo certinho como é que funciona. A gente não está livre de um deslize desse, qualquer um não está livre, né? Seja você, dono da empresa, furando o cano lá, e seja o funcionário, a gente não está livre, você pode pegar um cano lá. Mas beleza, pô, pegou o cano, qual que é a próxima postura, né? A próxima reação? Pô, vamos prontamente ajudar o cliente e tal, né? Se proteger. Um dia eu fui numa palestra, a palestra chamava Os Direitos do Empresário. Porra, eu falei, cara, os direitos do empresário, a gente não vê que os empresários têm muito direito, né, cara? E aí eu fui lá, me inscrevi nessa palestra e fui lá na palestra lá. Chegando lá, eu cheguei um pouco, eu gosto de chegar um pouco antes para poder, né, me inteirar do como é que é o negócio lá e tal. Era em outra cidade, eu não conhecia muito bem o lugar lá. Então cheguei um pouco antes e o palestrante já estava lá recepcionando as pessoas. Aí ele me perguntou, qual ramo que você é e tal? Eu falei, trabalho com marcenaria. Ele, puxa, você tem problema, hein? O negócio já é desse jeito. Aí eu falei, então, marcenaria acontece bastante problema e tal, né? Ele falou, não, ixi, tem um ramo que dá problema, é marcenaria e tal. E foi passando por esse lado. Eu falei, então, você está falando que o empresário tem direito, eu vim aqui justamente para saber quais são os direitos do empresário. E aí ele vai, e a primeira fala dele, você quer saber quais são os direitos do empresário? Eu falei, nenhum, cara. O empresário não tem direito de nada. Por quê? Porque mesmo que você tenha o direito de acordo com a lei, você tem que agradar o cliente, você tem que surpreender o cliente, você tem que superar as expectativas do cliente, você tem que estar ali, às vezes, debajulando o cliente. Então, se você exercer um direito que é seu, talvez você perca o cliente, né? Talvez aquele cliente saia falando mal de você porque você exerceu um direito seu, né? Então, é complicado até você exercer um direito que você tem. Então, por isso que ele falou daquele jeito. É claro que ele estava levando de forma geral, né? Você não tem direito de nada. Por quê? Porque mesmo que você tenha um direito legal daquilo ali, se você exercer, você pode perder o cliente. O cara pode sair falando mal de você porque você exerceu o seu direito. Então, você não tem tanto direito assim, né? Então, essa é o bacana de tudo isso. A prevenção, a conversa antes de acontecer, ela é fundamental. E é nisso que a gente tem que se pegar, né? Eu fiz essa live exclusivamente para isso, para mostrar isso para você. Porque muitas vezes a gente está na pegada ali de fazer o serviço, né? naquela emoção de terminar logo, naquele negócio de pegar o serviço. Às vezes você está meio precisando pegar o serviço, então você fala para o cliente que você faz tudo, né? Ah, não, instalação de televisão, instalação do que você quiser, eu faço, sei lá. Mas não é bem assim, porque tudo existe uma responsabilidade por trás. E de acordo com essa lei que a gente está vendo aqui, a responsabilidade é legal ainda, né? A responsabilidade existe e se chegar numa outra instância, a gente pode ser penalizado, porque a lei ainda protege, né? O código, muitas vezes a gente é prestador de serviço e muitas vezes a gente é consumidor, né? A gente é os dois. Então essa lei ela serve para a gente nos dois lados, né? Em algum momento você vai se beneficiar da lei, você que não sabia que existia essa lei ou que conhecia essa lei melhor, você pode conhecer, né? Ou você, como prestador de serviço, tem que saber como se proteger para que isso não aconteça, né? Se numa situação dessa você está combinado com o seu cliente, amigo, a gente vai fazer a instalação aqui, mas se pegar um cano aqui, a gente não pode se responsabilizar, uma vez que você não tem a planta da casa. Tudo bem? Podemos fazer o furo aqui? Você quer olhar junto comigo aqui? E o cara vai falar sim ou não. Se ele falar não, fala, como é que eu vou fazer o furo aqui? Aí você vai assumir a responsabilidade, né? Se você quiser assumir a responsabilidade. Você pode não querer. Falar, não, então não posso fazer o furo aqui, né? Ou, sei lá, é a situação de cada momento, né? A minha dica, né, converse com o seu cliente. Converse com ele antes, para que esse tipo de coisa não aconteça. Tá bom? Dessa vez, uma live curta, né? Uma live aí para a gente poder explorar um pouco esse assunto.
eu vou fazer um complemento dessa live, que é a parte de leitura e interpretação de desenho, né? Não sei se vocês já me conhecem de algum outro vídeo. Eu tenho uma vasta experiência com projetos, trabalho com projetos desde 16 anos de idade, 15, 16 anos de idade, da época que eu saí do Senai lá. Então, alguma experiência acumulada com projetos a gente tem, né? Então, isso pode vir a ser um conhecimento a mais, né? Para você passar para o seu funcionário. A gente tem que ter essa noção de que tudo que a gente sabe, o nosso funcionário tem que saber igual ou melhor que a gente, porque ele está até mais exposto do que a gente às vezes, né? A gente precisa entender que o funcionário é a nossa cara na casa do cliente. Não adianta você ser o fodão, né? Ser o cara da sua empresa, mas você não passar essa experiência para o seu funcionário, não passar esse conhecimento para o seu funcionário. Porque quem vai executar é ele. Você como dono da empresa, você como gerente, administrador da empresa, você tem que entender que não é sua função executar algumas atividades, né? Você é o dono da empresa, mas você tem que gerenciar essa empresa e você não pode fazer montagem, você não pode fazer fabricação, você não deve fazer isso, porque quando você faz isso, você deixa de fazer a sua função principal na empresa, que é pensar no negócio empresa, tá? Então, passar esse conhecimento para o funcionário, fazer com que o funcionário cresça nesse sentido, né? Aprenda esse tipo de coisa, tenha capacitação nesse tipo de coisa, vai fazer você ter mais liberdade, vai fazer você ficar mais tranquilo. Você ter isso combinado com o seu funcionário vai fazer com que você saiba qual vai ser a reação dele numa situação adversa, né? Então é isso. É tudo muito legal essas coisas, da gente bater esse papo aqui, porque a gente troca essa ideia, troca esse conhecimento, e ainda mais falando de lei, né? Que a gente, no Brasil, a gente é tão pouco treinado a ler o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? A gente é tão pouco treinado a ler os livros que falam de direitos, né? Constitucionais, né? Que são os nossos direitos. A gente é pouco treinado, a gente é muito treinado a trabalhar, né? Então a gente brasileiro é aquele cara que sai correndo e vai embora, mas não sabe nem para onde está indo. Talvez se você tivesse alguma definição, você iria muito mais rápido para o lugar certo. Tá joia, pessoal? Então, nossa live de hoje, quis fazer uma live um pouco mais curta para a gente poder aproveitar aí esse assunto que aconteceu para dar um norte maior. Aproveitando aí, segue a gente nos nossos canais, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, temos nosso canal do Telegram, nosso grupo de WhatsApp. Então, aproveite todo o nosso conteúdo aí, aproveite todas as dicas que a gente tem feito, né? Faça suas perguntas, as suas situações são potenciais assuntos para a gente poder explorar nas próximas lives aí. Tá joia, patrão? Muito obrigado, até mais.